Olá, pessoal! Essa semana a gente vai falar de medicina tradicional chinesa. Especificamente, a gente vai tratar as doenças psicossomáticas. Bem, o que são doenças psicossomáticas? Como o próprio nome diz, psico é alma e soma é corpo. São doenças que acontecem primeiro na mente, primeiro na energia, primeiro na cabeça, para depois vir para o corpo físico. Se a gente parar para pensar, grande parte das nossas doenças, elas acontecem assim. Então, desde uma questão de ansiedade, depressão, prisão de ventre, que é o assunto de hoje, enxaquecas, enfim. Se não é uma doença que é diagnosticada, que está sendo tratada, né, na medicina mesmo ocidental, né, ela é uma doença que vem da cabeça, mental, preocupação. E hoje em dia isso daí é muito natural. As pessoas, elas estão extremamente focadas, né, na correria do dia a dia e acaba se deixando para trás. Mas enfim, como eu disse, o assunto de hoje vai ser prisão de ventre. Só para dar uma introdução, a gente sabe que o intestino, os intestinos no caso, são dois, né? Eles são conhecidos como o segundo cérebro. Por quê? Eles possuem mais de 100 milhões de células, perdendo apenas para o cérebro, tá? Só o cérebro tem essa quantidade de células. Por isso esse segundo cérebro que se é comentado. O que significa, né, a prisão de ventre psicossomática? É quando as pessoas, elas possuem bloqueios, quando elas têm medos, quando elas têm restrição de soltar uma situação e de se lançar a algo novo, né? E aí, quando a gente pensa na própria medicina chinesa, quando a gente pensa, né? Quando fala de medicina chinesa, a gente pensa logo em agulha, em acupuntura. Mas não, a medicina chinesa, ela tem várias técnicas, né? A acupuntura, a acupressão é uma das técnicas da MTC. Para a gente conseguir trabalhar essa questão do intestino, dos intestinos, da prisão de ventre, a ideia desse vídeo é fazer algo muito simples para que você possa se ajudar sem ter que procurar um acupunturista, sem ter que tomar remédio, né? Automaticamente você se ajuda. É claro, né? Uma consulta com um acupunturista, ela vai ser fundamental, não diria fundamental, ela vai ser bem-vinda, né? Por quê? Porque o acupunturista, ele conhece realmente todos os canais, todos os meridianos, ele sabe como trabalhar. Aqui é só para, como se fosse assim uma ajuda para que você consiga, né, soltar aí essas questões e você consiga de verdade fazer o teu intestino funcionar. Um ponto fundamental para isso, né, antes até mesmo do que a acupuntura, é que a gente consiga se entender. Então, o autodesenvolvimento, como eu já falei em vários vídeos, e todo vídeo eu vou falar a mesma coisa, tá? A meditação, o autodesenvolvimento, o entendimento de nós mesmos, ele é fundamental. Por quê? Se eu não me conheço, se eu não sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me agrada, o que desagrada, o que eu tô passando, se eu não consigo me entender, automaticamente eu vou criar situações que vão trazer doenças para o meu corpo. Gente, na espiritualidade sempre se fala, né? Tudo começa no astral, no energético, né? No segundo corpo, no perispírito, enfim, né? Para depois vir para o corpo físico. E isso daí é uma grande verdade, né? Então, sempre acontecem primeiras coisas na nossa cabeça, né? Para depois ela acontecer no corpo físico. Por exemplo, você tem medo de alguma coisa, né? Então, naquele medo, naquele susto, você pode acabar tendo uma disenteria. Por quê? Porque o medo, né, te deu aquele choque, aquela descarga de um monte de hormônios e pode acontecer de você ter uma disenteria. Ou seja, né, é o medo, é o mental, é a cabeça que fez você ter uma ação no seu corpo físico, tá legal? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, vamos meditar, vamos botar a cabeça no lugar, vamos se entender para eliminar um monte de problemas e evitar problemas futuros, certo? Na medicina chinesa, os intestinos, eles são ligados, né, com dois canais, o canal do coração e o canal do pulmão. O canal do coração, é claro, não precisa falar, coração, emoção, certo? Então, toda a parte de sentimento, de emoção, o intestino, ele tá ligado com isso. Por isso que eu falei, né? Medos, angústias, aperto no peito, dá isso. O canal do pulmão, pela medicina chinesa, ele tá ligado com as nossas tristezas. Então, o pulmão, ele é responsável, né, pelas dores, tristeza, sabe aquela sensação de
não tô vivendo, tô triste, amargurada, né? Então, esse daí é o pulmão. A emoção, a ansiedade é o coração. Pera aí, deixa eu dar um passinho para trás, né? Eu sei que aqui ninguém vai se formar em acupuntura, não é isso, mas só para entender. Na medicina chinesa são tratados órgãos e vísceras. Então, o órgão coração, a víscera, né? Que é sempre o parzinho. A víscera é o intestino delgado. No órgão pulmão, a víscera é o intestino grosso. Porque senão vai falar assim, mas o que tem a ver o pulmão com o intestino? Então, é só para vocês entenderem, né? Órgãos e vísceras, tá legal? É chamado de Zanfu, tá? Então, quando eu tenho uma ansiedade, quando eu tenho uma angústia, quando eu tenho um medo, quando eu tenho uma tristeza muito profunda, isso daí acarreta problemas no meu intestino. Então, vale agora a gente começar a pensar. Qual é a situação que está fazendo eu passar por essa prisão de ventre? Para que eu passe por essa constipação. Então, o que você não está querendo soltar que está trazendo essa interferência no teu organismo? Vale a pena você começar a pensar. Então, para, respira, se analisa, veja as situações que você está passando, que isso daí com certeza vai te ajudar a ter aí um intestino 100% funcional, certo? Bem, antes de eu começar a falar dos pontos de acupressão, nem são tantos assim para esse caso, né? A acupuntura ela tem mais de 680 pontos, canais extraordinários, pontos extras, enfim. Mas só para vocês terem uma noção básica, tá? Então, na acupuntura, nós temos 12 canais, ou meridianos, como é chamado, né? Que são, né, os órgãos e vísceras, né? Cada canal, cada meridiano, um é órgão, é víscera e assim sucessivamente. Então, são 12. E todos eles são bilaterais. Então, eu tenho um ponto aqui, né? O ponto do pulmão é aqui. Um dos pontos do pulmão é aqui. Se eu tenho esse ponto aqui, eu tenho esse ponto aqui, certo? Então, 12 canais com pontos bilaterais, com o mesmo nome, pontos bilaterais. Existem canais que são considerados, né, canais maravilhosos ou canais extraordinários, que é no centro, né, que é o vaso governador e o vaso concepção. Então, esse daqui é o único que são os únicos, né, os únicos 2 canais que eles são unilaterais, só tem um ponto. Uma outra coisa que vocês precisam saber, porque se vocês forem pesquisar e procurar e querer entender um pouco mais sobre a acupuntura, sobre os tratamentos que vocês podem fazer através da acupressão, são as medidas da acupuntura. Então, primeiro que o nome da medida é chamado de Tsun, que se escreve C-U-N, tá? Kun, mas se lê Tsun. Então, um Tsun é um dedão. Essa é a medida de um Tsun. 1,5 Tsun são esses 2 dedos. Tá? Então, em vez de você medir lá, né, 1,5 dedão, na verdade, você põe 2 dedos. E 3 tsuns são esses 4 dedos, certo? Essa medida aqui. Então, normalmente, para ficar mais fácil, quando fala 1 tsun, a gente põe o dedão, quando fala 1,5, a gente põe esses 2 dedos, quando fala 3 tsuns, a gente põe esses 4 dedos, certo? Isso é só para vocês entenderem aí, quando vocês forem pesquisar. E aqui, se eu me confundir e acabar falando tsun, vocês vão entender. Eu vou tentar falar dedão, né? 4 dedos, 2 dedos, mas vai que, né? Bem, existem vários pontos na acupuntura, como eu já disse, são mais de 680 pontos e, né, sem contar com extraordinários, enfim, que trabalham, né, a questão do intestino preso, da constipação, da prisão de ventre. Eu escolhi falar de alguns pontos, na verdade de um ponto em específico e mais 2 protocolos. O que é protocolo, tá? Protocolo é a junção de alguns pontos, aí de vários pontos, tá bom? Então assim, o primeiro ponto que vocês têm que conhecer é o E25, que é o estômago 25, tá? Eu fiz, né, tá até aqui, ó, eu fiz um monte, né, de desenho que eu vou ficar colocando aí, em vez de vocês me verem falando, mas, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Pro E25, o que a gente tem que fazer? A gente tem um umbigo, aí do umbigo, a gente vai colocar, né, 2 dedões. Por que 2 dedões? Porque essa é a medida desse ponto, tá? Esse ponto chama Tianshu. Então, você coloca 2 dedões do lado do umbigo, 2 dedões para a direita, 2 dedões para a esquerda. Aonde acabar o dedão, ali é o ponto. Se você tem prisão de ventre, você vai sentir esse ponto mais dolorido. Então, quando você, né, colocar lá no umbigo, né, 2 dedões, marcou aqui. Aí o umbigo tá aqui, 2 dedões, marcou aqui. Quando você apalpar, você vai sentir aí um pouco mais dolorido. O que você vai fazer? Massagem.
Então, né, coloca a mão lá na barriga, nesses dois pontos, e faz uma massagem, uma compressão, né? Por isso que chama compressão. Então, você vai massagear, aperta, solta, ou mesmo, né, fazer assim, uma massagem assim. Isso daí vai fazer com que esse ponto, que é um dos responsáveis, né, pela questão da prisão de ventre, ele comece a trabalhar melhor, ele comece a mandar o Qi, que é a energia, para os seus intestinos, né? E aí ele vai acabar fazendo com que o intestino ele trabalhe melhor e de maneira correta, certo? Então, não esqueça, tá? Eu vou passar os protocolos, né? Cada protocolo tem 3 pontos aqui, mas às vezes fica complicado, né? Porque, ai, poxa vida, né? Tem um ponto que é no pé, né? Eu não vou ficar lá apertando ou colocando semente, eu não quero. Então, lembrando desse ponto, você já vai estar, assim, bem legal, tá? O primeiro protocolo para intestino preso, além do E25, ele tem esses 2 pontos aqui, tá? Um no braço e um no pé. Então, o do braço, como é que funciona? Você vai pegar do punho, tá? Então, ó, você vira o punho, tá vendo? E você vai colocar 4 dedos. No centro, da onde deu esses 4 dedos, você vai apertar. Esse ponto chama TA6, tá? Que é triplo aquecedor 6. Se você tem prisão de ventre, você vai sentir essa dorzinha. Então, além do E25 que você vai massagear, você pode massagear isso também. Desse lado, 4 dedos, aqui, desse lado, certo? É no meio. O triplo aquecedor, dá pra vocês verem aqui, ele passa no meio do braço, tá? Então, 4 dedos aqui. Você vai massagear. Então, você tem o E25 na barriga, o TA6, o triplo aquecedor, que é aqui no braço. E você tem o R6, que é no pé. Deixa eu pegar aqui, ó, vou virar pra vocês verem. Vou botar mais perto. Sabe o ossinho do tornozelo? Então, desse ossinho do tornozelo, você vai colocar um dedão pra baixo. Tá aqui. Então, do ossinho do tornozelo, um dedão pra baixo, esse ponto é o R6. Você também pode fazer massagem. Então, esses 3 pontos, claro, né? Se você combinar os 3 pontos, vai ser mais rápido do que um ponto só, do que o E25. Preciso fazer dos 2 lados, nos 2 braços, dos 2 lados da barriga e nos 2 pés? Não, eu posso fazer tudo de um lado só, depois no dia seguinte, na outra semana, enfim, eu faço do outro lado. Uma das características da acupressão é o uso de semente, tá? Então, você pode ir numa casa de sementes, né, e comprar colça, né? É uma semente redondinha preta, eu tô sem, ou mostarda, eu tô sem aqui agora. Mas é uma semente redondinha. Ah, eu não vou perder tempo indo em casa de passarinho, né? Pega arroz, pode ser arroz. Só que assim, cuidado com a pontinha do arroz, né? Como o arroz ele é pontudinho, tenta dar uma lixada, né? Esfrega assim na mesa, na parede, né? Pra tirar aquelas pontinhas. E aí você pega esse grãozinho de arroz e coloca o microporo. Então, claro, se você quiser, não tiver vergonha, né? Você pode fazer na barriga, mas eu vou fazer no braço pra ficar aqui a ideia, né? Então, contei lá, né? Do punho dobrado, 4 dedos, o ponto é aqui. Eu ponho um grão de arroz e ponho um esparadrapo, um microporo, um band-aid, né? E quando eu lembrar, eu aperto. Toda vez que a gente coloca a semente no corpo, por exemplo, no caso da aurícula, tá? Como é que é o padrão? Nós ficamos 5 dias com a semente e a gente tira. 3 dias sem, põe de novo. 5 dias com, 3 dias sem. É sempre assim. Se você for colocar semente, põe a semente, por exemplo, do teu lado direito, 5 dias tira, 3. Depois de 3 dias, põe no lado esquerdo. 5 dias, tira 3. E aí você vai alternando. Eu garanto que o teu intestino ele vai funcionar melhor, tá legal? Esse é um protocolo. E25, TA6 e R6. Beleza. O outro protocolo é esse daqui. Como vocês estão vendo, tem o E37, que são 8 dedos da patela e um dedão da canela, e eu vou explicar, e o VC12. Então, vamos lá. E37. Tá aqui. Vamos virar aqui. Como é que ele funciona? O canal do estômago, lembra que eu falei que o canal do triplo aquecedor ele passa no meio, né? Aqui, ó, no meio. No caso, o canal do estômago, ele não passa em cima da canela, ele passa do lado da canela, ó, presta atenção. Ele passa do lado de fora, dá pra ver? Ó, né? Imagina que esse cinza é a canela, certo? Então, pro lado do dedinho, né? Você tem aqui o canal do estômago, tá legal? Então, esse E37 você vai colocar do meio da patela, né? Você vai colocar 4 dedos, ou seja, né? São 4 mais 4, né? São 8 dedos. Que é o canal, é o ponto que ele vai estar ajudando a soltar aí o intestino.
É o segundo protocolo. Então, o E25 mais o E37 mais o VC12, né? O VC12 ele é mais fácil de você achar. Então, do umbigo, do centro do umbigo, você vai colocar lá 4 dedos acima. Como é VC, lembra que eu falei que é o único canal que ele não é canal extraordinário, que é o único canal que ele não é... Único não, desculpa, são dois, né? É o vaso governador e o vaso concepção, que não é bilateral. Então, o VC12, ele é um ponto único. Então, 4 dedos acima do umbigo, você aperta lá. O que você pode fazer? E eu sei que não é vergonhoso e é mais fácil, né? Você pode pegar a sementinha ou o arroz, coloca 2 dedos da lateral do umbigo. Imagina que o umbigo tá aqui, certo? Então, o umbigo tá aqui, você põe 2 dedos aqui do lado, então o umbigo tá aqui, ó. 2 dedos pro lado, esse é o ponto. Coloca a sementinha e coloca o esparadrapo na barriga. E 4 dedos acima do umbigo, coloca outra sementinha, outro grãozinho de arroz e coloca lá o esparadrapo. Como é interno, né, a gente não tá com o braço mostrando, ou o pé que atrapalha, ou a canela, como no caso do E37, se você colocar esses 2 pontos, quando você lembrar, né, dá uma palpadinha, mesmo que você não lembre, o fato de a roupa bater já tá massageando. Isso daí vai ajudar nessa questão do intestino preso, certo? Então, não precisa colocar todos os pontos, foi o que eu falei, né? Eu passei o ponto principal, que é o E25, 2 dedos da lateral do umbigo, e passei 2 protocolos com 3 pontos cada. Posso fazer só, como eu disse, né, o VC12 e o E25? Posso, né? Vai estar ajudando, porque eu tô sempre mandando energia, mandando Ti para esse órgão, né? No caso, né, do intestino, é para essa víscera. Então, eu vou estar sempre mandando energia e essa energia vai trabalhar, vai tonificar, vai fazer com que, né, as coisas, né, orgânicas aí se mexam, se movimentem e eu acabo tendo aí o intestino funcional, certo? Claro que, né, nenhuma terapia, como nenhuma medicina, ela é milagrosa, né, gente? Vamos combinar. Se eu tiver uma boa alimentação, né, comer mais fibra, isso daí vai ajudar, né? Não adianta também eu ter prisão de ventre, mas eu só como besteira, né? Eu preciso aí ter uma alimentação um pouquinho melhor. O ideal seria muito melhor, mas eu sei que no dia a dia a gente não consegue sempre estar comendo aí muito bem. Então, uma alimentação saudável, uma alimentação natural, com bastante fibra, né? Fazer o prato colorido, como todos os nutricionistas falam, quanto mais colorido, melhor. Então, muito verde, muita folha, né? Muito legumes, arroz, feijão, proteína, enfim. Isso daí vai ajudar, claro, obviamente, o teu organismo a funcionar melhor. Então, lembre, para um bom organismo, né? Para um bom intestino, eu tenho primeiro que me autoconhecer por causa das minhas doenças, das minhas questões, né? É mágoa, é tristeza, é ansiedade, é o quê? Então, primeiro me conheço, autoconhecimento, meditação. Depois, uma alimentação equilibrada. E aí, claro, vamos ajudar com a acupuntura, certo? E como eu já disse nos outros florais, acupuntura não, no caso, acupressão. E como eu já disse nos outros vídeos, né? Podemos tomar floral também. Aí identifiquei que eu tenho medo, então eu vou fazer esses pontos, vou melhorar minha alimentação, vou apertar o E25 e vou tomar o Mimulus, né, que vai estar me ajudando também a combater a questão do medo, por exemplo, tá legal? Então pensa nisso, espero que de fato, né, esse vídeo ajude vocês, soltem as angústias, né, entendam-se para soltar as angústias, que com certeza o seu organismo vai funcionar muito melhor, tá bom? Um beijão, pessoal, até amanhã!